Vamos falar aqui nesse vídeo as visões de Ezequiel. Na primeira visão, ele vê uma grande luz, uma luz tão forte, e no meio dela ele vê 4 criaturas, e essas 4 criaturas com 4 asas. Ele também vê um trono, e em cima do seu trono um arco como de arco-íris, cores de arco-íris, chamado safira. E ele cai por terra. Ao cair por terra, Deus fala a ele: põe-te em pé e eu falarei contigo. Depois disso, Deus entrega a Ezequiel um rolo e diz para ele: coma este rolo. E ele come, porque ele era um homem obediente, ele comeu o rolo. Logo depois, o seu espírito é levado até Quebar, uma beira de um rio que ficava lá na Babilônia, beira do rio chamado Quebar. Ali ele ficava como vigia, ele observava o povo de Deus que estavam ali, em cativo. E observava também tudo que vinha para eles, para alertar a eles das coisas que viriam. Essa foi a visão, a primeira visão. E aí então, mais tarde, Ezequiel, para que o povo de Israel entendesse o que ia acontecer com Jerusalém, ele desenha Jerusalém num tijolo muito grande para que todos pudessem ver. E ele também desenha o exército inimigo cercando Jerusalém. E ainda assim, nada do povo entender. Mais tarde, Ezequiel, ele deita do lado esquerdo durante 390 dias. Esse lado esquerdo, que ele fica ali deitado durante esses 390 dias, é representando o reino de Judá do lado do norte, porque eles desobedeceram a Deus durante 390 anos. Então, Ezequiel fica ali deitado durante 390 dias para lembrar ao povo o que eles tinham feito, como eles tinham desobedecido a Deus. Depois, ele também deita 40 dias do lado direito para lembrar ao povo mais uma vez, só que agora do reino de Judá do lado do sul, que eles também tinham desobedecido a Deus durante 40 anos. Então, tudo que Deus fala, ele faz para demonstrar ao povo o que ia acontecer. Depois de tudo isso, Ezequiel pega seu cabelo, suas barbas e corta, dividindo elas em 3 partes. A primeira parte ele queima ao fogo e diz ao povo que viria doença e fome sobre a terra. O povo ainda assim não entende e não ouve a voz do servo de Deus. Em seguida, a segunda parte do seu cabelo, ele corta a espada, para mais uma vez dizer ao povo que muitos morreriam à espadas inimigas. E depois que ele faz isso, ele pega a terceira e última parte do seu cabelo, da qual ele dividiu em 3 partes, e então ele costura em suas roupas. Essa parte, que é a terceira, quer dizer ao povo que nem todos morreriam à espada, mas que eles voltariam de novo para a sua terra. Seria como se uma promessa de Deus para o povo de Deus. Então, essa história está bem resumida, mas se vocês forem estar lendo e estudando, vocês vão ver quanta coisa o povo fazia de desagrado a Deus. Muito triste. Por fim, em uma outra visão, Ezequiel, ele é pegado pelos cabelos e levado até o templo, onde deveria ser o templo de Deus, onde as pessoas deveriam se reunir para adorar a Deus. E lá, na sua visão, Deus mostra para ele
que tinha líderes que estavam adorando outros deuses, líderes que tinham colocado carnes imundas dentro do templo, fora várias outras coisas que desagradavam e entristecia muito o coração de Deus. E então, Deus diz a Ezequiel que ele estaria se afastando daquele templo, estaria se afastando daquele povo, para que eles pudessem se arrependerem e Deus então vir de novo governá-los. Quando o povo ele é levado em cativo, porque depois de todas essas revelações e essas alertas ao povo, eles ainda não obedecendo, eles são levados em cativo. E quando eles são levados em cativo para a Babilônia, eles ficam ali naquele rio chamado Rio Quebar. Lá eles ficam lá sofrendo. E aí Deus diz mais uma vez em uma visão a Ezequiel: será que desse vale de ossos secos pode voltar à vida? E aí Ezequiel responde: só tu sabes, ó Deus. E então Deus fala a ele: então profetiza sobre os ossos. E aí ele começa a profetizar e vem um barulho muito forte, como de um vento. E esse vento, ele então começa a fazer com que ajunte os ossos e formando ali um corpo de ossos. Por fim, ele continua profetizando e agora vem a carne em cima daqueles ossos. E ele ainda profetizando, vem o vento do fôlego de Deus. E aqueles ossos, né, aquelas pessoas que se formaram ali, se levantam, formando um grande exército, respirando. E aí essa é a visão que Deus mostra a Ezequiel, dizendo a ele que Deus daria de novo a terra do povo dele, que aquele povo que tinha sido levado, eles retornariam para suas terras, porque Deus ia dar para eles. Vocês entenderam, crianças? Vocês entenderam todo o contexto dessa história? Eu falei um pouquinho no outro vídeo que eu enviei. E agora eu fiz um apanhado de todas as visões, porque ainda ficou no último vídeo aí faltando duas visões, que foi a do rolo, né? E a outra foi a do rolo e a outra, o desenho de Jerusalém cercado lá, né? Pelos exércitos inimigos. Eu gostaria que vocês entendessem bem essa história e entendessem que muitas vezes quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente deixa de orar, de cantar um hino, de deixar de ler a palavra, né, se afastando dele, a gente está desobedecendo. Não vai acontecer exatamente como aconteceu naquela época, mas hoje já estamos vivendo um tempo em que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus e a obedecer a Ele, porque vamos crescer, né? Quem é criança vai crescer, quem é adulto vai crescer na sabedoria e no entendimento. E quem é criança, além de crescer o seu corpinho, né? Só forma um rapaz, um jovem, um homem, ainda também vai estar crescendo na sabedoria e no entendimento da palavra de Deus. E esse é o objetivo que eu tenho trazido aqui, nesses vídeos, para que a gente venha entender, venha aprender e com o Senhor, com a palavra dele. Outra coisa também que eu gostaria de dizer nesse vídeo é que a partir do ano que vem a gente vai fazer tipo uma maratona bíblica. Nessa maratona bíblica nós vamos começar a falar desde Gênesis, tá bom? E, é claro, nós temos diversas Bíblias, né? Bíblia infantil, Bíblia para adolescente, Bíblia para jovens. E eu vou estar aqui mostrando algumas Bíblias para vocês a partir de janeiro, para a gente aprender a ler a Bíblia, né? Meditar nela e aguardar ela no nosso coração desde criança, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.